O programa Auditório Livre traz a cobertura do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Saúde, que teve como tema principal o Sistema de Saúde Brasileiro. O evento ocorreu no Hotel Ases Atlântico, em Fortaleza, e contou com a presença da diretora do curso de doutorado da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, em Portugal, a doutora Maria Luísa Alves da Silva Neto, a qual ministrou uma palestra sobre direito e bioética. Senhoras e senhores, bom dia. Vamos dar início aos trabalhos do dia de hoje. Sejam todos bem-vindos ao 3º Congresso Brasileiro de Direito e Saúde, numa realização conjunta entre a Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, e Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública do Estado do Ceará. O 3º Congresso Brasileiro de Saúde tem como temática central o Sistema de Saúde Brasileiro e, durante os 3 dias deste evento, tem por objetivos promover a discussão sobre os novos desafios quanto à oferta dos serviços de saúde, discutir sobre a garantia de acesso da população aos serviços de saúde públicos e privados, após a recente implantação do programa Mais Médicos, bem como as implementações de novas instruções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E também tem por objetivo este congresso descortinar a interface de atuação entre os profissionais de saúde e também das ciências jurídicas. E vamos dar prosseguimento ao nosso 3º Congresso Brasileiro de Direito e Saúde. Nós teremos agora a palestra Direito e Bioética, o Corpo Humano. E teremos aqui, como palestrante, a doutora Maria Luísa Alves da Silva Neto, diretora do curso de doutorado na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Portugal, que se faz acompanhar pela presidente da mesa, doutora Ana Carine Moreira, que é mestre em Direito pela Universidade de Porto, em Portugal. Muito bom dia para todos. Começo por cumprimentar o presidente deste 3º Congresso, Dr. Ricardo Vieira Madeiro, a senhora presidente de honra do 3º Congresso, a doutora Isabel Maria Salustiana Ruda Porto, e queria também cumprimentar então a doutora Ana Carine Moreira, que tive o privilégio de ter também como estudante de mestrado em Portugal e depois também como orientanda na sua tese de mestrado, aliás, lançada recentemente. E queria cumprimentar pela realização desse congresso, com essa audiência, pela importância de estarmos discutindo estas questões que têm que ver com o direito e com a saúde, em matéria que é de sobreposição interdisciplinar. E a minha proposta era precisamente passar aqui 10 considerações que partem do pressuposto que falava a professora Suelite, que nós estamos, a propósito dessa matéria, falando de direitos fundamentais, falando de direitos do homem. Hoje é dia dos direitos do homem, então é uma circunstância feliz estarmos falando disso nesse dia. Faz hoje anos que a Organização das Nações Unidas aprovou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então o direito à vida, o direito à saúde, o princípio da dignidade da pessoa humana são o nosso norteamento quando falamos dessas questões. E então a minha ideia é falar disso partindo daquilo em que não há divisão entre pobre e rico, em que não há supostamente discriminação, que é a questão de partir desse pressuposto de igualdade que é o corpo humano. Então eu traria para vocês essas 10 considerações e isso não está a funcionar. Essa primeira consideração seria essa. Porquê é que nós vamos tratar do direito nessa matéria? Então o direito é essa regulação da ordem social, mas é também uma regulação do comportamento individual. E nessas matérias, quando nós discutimos o corpo humano, um autor francês dizia que nós não encontramos nada de justo ou injusto que não mude de qualidade quando muda o clima. 3 graus de elevação de latitudes destroem toda uma jurisprudência. O meridiano decide da verdade.
as leis fundamentais se alteram. O direito tem as suas épocas e muitas vezes temos uma justiça limitada por um rio, por uma montanha ou por uma fronteira. Mas o desafio é precisamente perceber que temos questões que são questões perenes. Então, o direito tem que decidir quando deve ou não intervir em determinada matéria. Quando está apenas perante normas sociais ou quando tem já a obrigação de intervir em termos de normas jurídicas. Mas aí o direito tem que ter também uma posição de alguma humildade. Ou seja, não há apenas o direito, há outras ordens normativas, há outros conjuntos de normas que têm intervenção nessa matéria. Então, a ética tem intervenção nessa matéria, a moral tem intervenção nessa matéria. Então, o direito tem que ter essa postura de humildade, de entender que não é, se vocês conhecem essa figura da mitologia, não é o rei Midas, não é aquele rei que em tudo que toca vira ouro. Então, o direito não tem que ter essa postura. Por outro lado, quando nós falamos do princípio da dignidade da pessoa humana, muitas vezes falar de dignidade é uma forma fácil de nós doirarmos o nosso discurso. Então, como é que é possível que esse princípio da dignidade da pessoa humana tenha, de facto, implicação no tratamento feito pelo direito e pelos profissionais de saúde? Então, nós temos que pensar no homem enquanto destinatário do direito. Esse princípio da dignidade da pessoa humana envolve a possibilidade de cada um desenvolver a sua vida num plano de bem-estar, de que falava a professora Sueli, mas num plano de autonomia, de liberdade e de autonomia que implica que as restrições pelo Estado têm que ser pontualmente permitidas. Então, a dignidade da pessoa é dessa pessoa concreta, na sua vida real, cotidiana. É o homem, é a mulher, tal como existe, que a nossa ordem jurídica considera irredutível e insubstituível. Então, nesse sentido, nós temos que pensar que o princípio da dignidade da pessoa humana não é apenas visto em termos de abstração, mas é aferido em termos concretos. Então, a segunda consideração tem que ver com qual seja esse papel do direito. O direito é uma ciência social necessária. Nós não precisamos ficcionar a importância do direito. Nós sabemos qual é essa importância. Então, nesse sentido, e falava a professora Sueli há pouco, o direito visa a justiça e a adequação aos concretos problemas jurídicos sociais. O direito não pode ser meramente receptivo nem passivo face à realidade social, mas tem que trabalhar essa realidade social. Então tem que conseguir essa cumplicidade com um ideal prático de justiça, e esse ideal prático de justiça deve orientar os trabalhos do legislador, deve nortear o trabalho do administrador, do executivo e também do judiciário, como víamos há pouco. Sempre nessa perspectiva de que qualquer poder político, qualquer política pública, deve ser vista nesse sentido de que estamos realizando a vontade geral, de que estamos realizando o contrato social de que falava o Rousseau, de que estamos fomentando esses espaços de autonomia. Então, o direito não é uma ordem fechada. O direito é uma ordem que exige participação pública e que nós vamos ter que moldar a consciência jurídica geral nas margens dessa autonomia privada, e isso impõe a consideração do processo de decisão como ato de liberdade, até que o homem encontre aquilo que é o projeto melhor para si. Então, essa terceira consideração vem daquilo que eu já dizia há pouco. O direito não é a única ordem normativa, não é o único conjunto de ordem normativa que olha para essas questões. Mas a questão é que isso implica nós lidarmos com o conceito que nós temos de homem, com o conceito que temos de pessoa. É uma questão aqui de antropologia. Essa tutela do direito de personalidade ligada à ideia do corpo humano implica considerar as aquisições das metodologias da ciência da natureza, das ciências sociais, e ligar esses dois critérios. Então,
nós temos que perceber se o direito deve ou não intervir em relação a determinadas matérias, sendo, como dizia um autor americano conhecido, Austin, o silêncio ainda é um ato de fala. Então, quando o direito decide não intervir em determinada matéria, o direito já está tomando posição. O direito está dizendo, não é ainda a altura de nós intervirmos enquanto ciência jurídica, temos que esperar, de alguma forma, qual a consolidação da ordem pública, qual a consolidação dos costumes nessa matéria. Então, a questão é essa, e esse é que é o desafio para o direito. O direito estava habituado a tratar o direito de propriedade. Então, eu tenho direito de propriedade sobre os meus óculos, eu tenho direito de propriedade sobre o meu livro. A grande questão hoje em dia é essa, é que o direito, entendido em termos subjetivos, então o direito foi confrontado com essa situação. Tendo em conta o avanço de todas essas situações, o homem não passou a ser apenas o sujeito de direitos, o homem é simultaneamente sujeito e objeto de direitos. Então, quando nós falamos no corpo humano nessa matéria, nós estamos pensando nessas questões em que o homem é simultaneamente sujeito e objeto. Então, o direito teve que parar para pensar se nós tínhamos que encontrar toda uma outra perspectiva. Então, é diferente eu dizer eu tenho o direito de propriedade sobre os meus óculos ou eu tenho o direito de propriedade, por exemplo, sobre parte destacável do meu corpo. Será que parte do meu corpo pode ou não ser objeto contratual? Eu posso fazer um contrato, por exemplo, de aleitamento? Posso doar meu sangue? Posso doar meus órgãos? Posso consentir numa intervenção cirúrgica? Posso dar consentimento para a realização de uma operação? Todas essas questões vêm estilhaçar o modo como o direito olhava para essas matérias. Então, e convém dizer, quando nós falamos nisso, não estamos dizendo que não está em causa o princípio da dignidade da pessoa humana. Ela tem que intervir. Mas nós não podemos escamotear essa questão esquecendo essa matéria. Então, em finais do século XIX, no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, se falava no direito do indivíduo a ter a posse e o controle da sua própria pessoa. Esse direito a ter a posse e controle da sua própria pessoa foi depois desenvolvido nos Estados Unidos no direito a ser deixado só. Então, o que é esse direito a ser deixado sozinho? Esse right to be let alone. Não é o ser deixado só no sentido de solidão física. É no sentido de entender que o homem tem uma esfera à sua volta em que o Estado não pode intervir. Então, em que o Estado não pode proibir determinadas práticas. Essa ideia de margem, de esfera de liberdade que o homem teria que garantir. Então, nesse sentido, é importante pensar como nós olhamos para esta questão. O corpo humano não é um objeto normal, entre comas, de direito. Então, o corpo humano é um objeto sui generis de direitos. Mas, quando nós pensamos nessa circunstância, diz um autor francês, Dijon, que diz, bom, então isso obriga o jurista a ter cuidado com as palavras. Então, quando nós pensamos que o corpo humano pode ser objeto de direitos, então, pela primeira vez, o jurista para pensar e percebe que não está falando de um objeto qualquer e está falando de questões diferentes. E então, esse autor de Dijon nos diz que o corpo humano é essa matéria privilegiada capaz de dar peso à palavra utilizada pelo jurista para designar o sujeito e o direito subjetivo. Então, a autodeterminação que é protegida pelo nosso direito, aquilo que nós temos que pensar é como é que nós ligamos essa autodeterminação com essa questão do sentido social dado a essas matérias. É que o corpo é só do sujeito, mas todas essas matérias ligadas à saúde, todas as matérias ligadas ao direito à vida, ao direito à integridade física, ao direito à saúde, passam por um suporte corpóreo que é esse do corpo humano. Então, se é verdade que o corpo humano, em princípio, é indisponível, eu digo sempre isso muito para os meus alunos, nós estamos ainda discutindo muito pela rama essas questões. Nós, quando falamos dessa relação
entre o homem e o corpo humano, do homem como sujeito-objeto, as questões que imediatamente vêm na nossa mente são as questões da prática eugénica, as questões da procriação artificial, as questões da eutanásia, do suicídio assistido. Mas há muito mais questões que nós podemos integrar nessa matéria. Um autor, o Jean-Louis Baudouin, diz isto: bom, então se eu entro num salão de cabeleireiro para cortar o meu cabelo, isso é uma parte destacável do meu corpo. E então há um autor espanhol que diz: não faz sentido dizer que eu não tenho direito de propriedade sobre o meu cabelo, mas se eu cortar o cabelo, fizer uma trança com o cabelo e vender a trança, eu já estou dizendo que tenho legitimidade para fazer isso, porque isso era um produto sobre o qual eu tinha propriedade. Então, isso para mostrar bem que isso vem fazer que nós pensemos de forma completamente distinta. O legislador, a doutrina, a jurisprudência, então, não tem imaginação, e já veremos daqui a pouco, para pensar onde nós podemos chegar quando falamos dessas matérias. Então, o que é o corpo humano para o direito? O que é que significa esse direito de fazer coisas ao corpo ou com o meu corpo? Então, no passado, o corpo humano tinha, em quase todos os povos, um valor eminentemente patrimonial. Então, o corpo humano poderia ser dado no caso de devedores, no caso de reféns, como meio de pagamento. No passado também, o corpo humano podia ser um instrumento de vingança e de verdade em direito penal. Não sei se conhecem, na Idade Média, um tipo de prova usada em tribunal, no tribunal da altura, no julgamento da altura, era o chamado ordálio. Então, o que era esse ordálio? O ordálio era isso. Então, eu queimava uma mão com ferro em brasa. Se a mão sarasse, era porque eu era inocente. Se a mão não sarasse, era porque eu era culpada. Então, quando nós hoje estamos falando do corpo humano para o direito, obviamente nós já não estamos falando no corpo humano como instrumento de pagamento de obrigação, ou como instrumento de verdade para o direito penal, ou como instrumento de vingança. Mas ainda assim, se nós olharmos à nossa volta, o corpo continua a ser o instrumento de luta derradeiro, a forma mais eficaz de garantir atenção, de tutelar reivindicação. Basta pensar no caso da greve de fome. Então, essa greve de fome é o caso em que eu utilizo o meu corpo como instrumento último de reivindicação perante o direito. E essa questão é que, hoje em dia, que o corpo humano já não tem esse papel na execução forçada de obrigações, quando falamos nos serviços que o corpo humano pode render a outros, nós falamos essencialmente desse novo capítulo que o progresso da medicina e que o progresso da biologia abriu e que nós não conseguimos sequer atingir o fim. Mas a questão aqui tem que ver com saber qual o papel que o corpo ocupa no nosso sistema de representações. Então, se fizermos a exceção do caso do sangue, que não implica diminuição permanente, então, por isso, a questão da doação do sangue nunca levantar problema jurídico. Então, se excetuarmos esse caso, nós nunca procuramos compreender as relações entre as partes do corpo e o corpo na sua globalidade. E muitas vezes tomamos fantasmas pelas superstições que a lei poderia ajudar a ultrapassar. Então, há 3 princípios que aqui estão em causa: o da liberdade individual, o da extrapatrimonialidade, que retira o corpo de todo o negócio oneroso, que permite a doação de órgãos, mas que proíbe a venda de órgãos, e a intangibilidade desse corpo humano. Então, nós assistimos aqui a uma ideia de que o corpo humano passa, quando é visto pelo direito, passa do direito privado para a esfera pública. Então nós não discutimos mais o que é que pode ser feito na esfera privada,
mas o que é que as políticas públicas devem ou não permitir na utilização do corpo humano, nomeadamente no âmbito do direito da saúde. É a dignidade da pessoa humana que surge como justificação da proteção conferida ao corpo. Ou seja, o corpo humano, na sua globalidade, é bem protegido porque se confunde com a pessoa, que é objeto de todos os favores do direito. A pessoa tem um papel de ecrã protetor do corpo. Não é o corpo que está protegido pelo direito, mas a pessoa, a abstração jurídica definida pelos atributos, eles mesmos abstratos, que se estima constituírem a trama da dignidade humana. Então, isso se põe em 3 momentos. Se nós pensarmos no momento inicial de nascimento da vida do homem, no momento da vida adulta e no momento do confronto, que pode ser um confronto poliforme com a morte. Então aí, como eu dizia há pouco, o direito tem que decidir se tem que intervir ou não, se pode proibir ou não, se deve permitir ou não. E há 2 princípios que devem reger a intervenção do direito. Mínima intervenção e máxima subsidiariedade. Então o direito só deve intervir se a situação não estiver já resolvida de uma outra forma. Então, vamos pensar nessa situação. O direito não tem uma norma para mim que diz como eu devo cumprimentar os meus vizinhos. Isso nós chamamos a área da indiferença jurídica, da irrelevância jurídica. E aí vou dar um outro exemplo para perceber que aqui já não estamos eventualmente mais no campo da irrelevância jurídica. Nós poderemos dizer, o direito não tem que regular se eu sou vegetariano ou não. É uma escolha de um regime alimentar. Mas aí muitos dirão, bom, mas eventualmente se você tiver um regime alimentar que coma muita gordura, muito frito, etc., já vai ter consequências do ponto de vista do sistema de saúde. Então isso aí poderia já não ser uma área de relevância jurídica. Então aí nós poderíamos discutir se o direito, por exemplo, pode obrigar a comer alternativa saudável. Nós aí poderíamos discutir se o direito pode obrigar a não fumar. Porquê? Porque há consequência para o sistema de saúde dessa opção. Então, mas aquilo que eu quero dizer é isso. São questões diferentes e nós temos que as manter como diferentes. Eu posso, inclusive, na Europa isso se discute muito cada vez mais, eu posso, inclusive, dizer que se eu fumar, vamos supor que eu fumei toda a vida. Então eu entro no hospital, há uma cama e há 2 pessoas que entram com cancro de pulmão no hospital. Então a questão é saber, em termos de alocação de recursos, que são recursos escassos, se eu posso discriminar negativamente a pessoa que teve um contributo para a situação que ali está em causa. Então, um relatório da indústria tabaqueira na Finlândia dizia isso. Então, a indústria tabaqueira estava tentando justificar para o governo que não devia ser mais taxada, que não devia ter mais imposto. E então, olha esse argumento que eles utilizam para o governo, dizer, não devem colocar mais imposto sobre o tabaco, porque nós ajudamos a segurança social, porque morre mais gente por causa do tabaco. Então, nós estamos contribuindo para a sustentabilidade do erário público. Então, aquilo que eu quero dizer nesse sentido é, há questões que têm que ver com essa autocolocação em perigo em relação ao nosso corpo, que não tem que ter outro tipo de consequência. O sistema de saúde pode discutir prioridades em relação a isso. Eu dou sempre esse exemplo também. Nós em Portugal temos um alpinista que já subiu em todas as altas montanhas do mundo. Então, a minha discussão é sempre essa. E já ficou sem dedo, já não tem mão, enfim. Mas continua subindo. E a minha questão é sempre essa. Nós podemos proibir esse alpinista, o João Garcia, de subir na montanha do Himalaia? Não podemos proibir. Essa é uma esfera de liberdade. Agora, se nós tivermos um helicóptero e for necessário um helicóptero para ir buscar esse João Garcia,
ou um helicóptero para ir buscar outra pessoa que não se tenha colocado nessa situação a que nós chamamos tecnicamente de autocolocação em perigo, então aí já podemos discutir. Mas são questões diferentes que importam de forma diferente. Então, essa consideração do que é o corpo humano para o direito implica também a consideração do que seja aquela matéria que hoje em dia nós entendemos dentro da área da bioética. Então, a bioética, em sentido lato, é essa ideia da ética aplicada à biologia, da ética aplicada à ciência da vida. Mas a bioética implica também esse respeito pela autonomia das pessoas. Então, quando nós olhamos para as matérias que a bioética ou que o biodireito podem tratar, nós podemos começar logo no momento inicial da vida humana e dizer, bom, então estão aqui as questões relativas ao desenvolvimento do embrião, ao direito à vida, interrupção voluntária da gravidez, procriação artificial, barriga de aluguer, enfim, todas essas questões. Mas se nós avançarmos para o modo como o direito pode ou não intervir no momento da vida, do desenvolvimento da vida, então nós temos as questões da greve de fome, das intervenções cirúrgicas, das intervenções sanitárias, dos transplantes e das doações de órgãos, de saber se alguém pode ser internado contra a sua vontade, a questão da experimentação e do consentimento para a experimentação, a questão do contrato de aleitamento, das transfusões e doações de sangue, a doação de sêmen, a doação de ovócitos, todo um grande conjunto de questões. Inclusive, se nós formos para esse terceiro momento, que será o momento desse confronto depois do corpo humano com a matéria da morte, nós teremos as questões como então o suicídio assistido, a cláusula no que diz respeito a matérias, nós vimos tendo em Portugal, foi aprovada por unanimidade e finalmente entrou em vigor esse ano, aquilo que permite o testamento vital, então a diretiva antecipada de vontade. Eu posso dizer o que quero para mim durante um processo de morte. Então posso dizer, quero que me desliguem máquinas de assistência extraordinária, posso ter esse tipo de conclusão em relação ao modo como eu quero que esse meu corpo humano seja considerado pelo direito. Então, questões como a investigação em células estaminais, tratada aliás pela Ana Karine, a questão de base de dados de perfis de DNA. Portugal também finalmente foi dos últimos países na Europa a ter uma base de dados genética, já temos, quer para efeitos de identificação civil, quer para efeitos de identificação criminal. Como lidar com o teste de detecção de vírus HIV, como lidar nos casos de estado vegetativo persistente, a questão da objeção à utilização, por exemplo, do uso do sangue para fins terapêuticos por questão religiosa. Isso é um caso muito curioso, em que nós vemos bem a necessidade de atender a determinadas reivindicações específicas. Então, por exemplo, os estudos feitos nesse momento, no que diz respeito à cirurgia sem uso de sangue, têm sido quase exclusivamente feitos avançar pelas associações de testemunhas de Jeová que estão interessados nessa matéria. Então há aqui uma ligação muito clara entre essa questão do corpo humano para o direito e daquilo que é também a liberdade de crença e a liberdade de consciência. Então a ciência avança nesse caso, se vai discutindo como fazer cirurgia sem uso de sangue por causa de uma crença religiosa. Essa é uma questão também, enfim, muito curiosa. Saber, por exemplo, se é possível, estou aqui só levantando questões mais do que dar respostas, se é possível, por exemplo, nós utilizarmos esterilização em caso de deficiência mental profunda. Isso é uma questão que tem sido discutida muito nos fóruns do OMS hoje em dia. Saber como lidar com a questão da patente biológica. Então,
nós temos uma declaração sobre o genoma humano das Nações Unidas que diz que o património genético humano é impatenteável, não pode ser patenteável. Em si, o genoma humano não pode ser patenteável. E não pode ser patenteável, mas a modificação do genoma, determinadas questões podem ser objeto de patente. Então, por que é que nós temos essa norma que nos diz que o genoma humano não pode ser patenteável? Porque, felizmente, durante o tempo em que se chegou ao estudo do genoma humano, então as Nações Unidas, quando perceberam que estava quase sendo descoberta o mapeamento do genoma humano, disseram: nós temos que aprovar uma norma que diga que não pode haver patente. Porque se não aprovarmos essa norma, então qualquer investigador que queira trabalhar com o genoma humano vai ter que pagar a utilização da patente. Então, felizmente, em 97, houve essa norma que diz que não pode haver patentes de genoma humano, mas pode haver patentes de produtos biológicos derivados. Então, isso mostra bem aquilo que eu comecei por dizer há pouco. Isso implica um radical desafio para o direito. O direito não estava habituado a pensar que partes do corpo humano podem ser objeto de patente. Então, isso é de facto importante. Então, é preciso que o direito vá tomando contacto com essas realidades, mas o direito não tem, como eu dizia, que legislar sobre tudo. O direito tem que tomar conta daquilo que sai dos laboratórios em busca de regulamentação, mas não tem que regular toda essa matéria. O avanço médico realiza hoje esta proeza de fazer bater um coração num peito que não lhe era nada, e esse coração sendo o motor de uma outra existência que não a do seu futuro detentor. Então, o exemplo deste transplante cardíaco, que exige um órgão em estado de perfeita vitalidade, implica essa determinação precisa da morte da pessoa humana, mas nós não temos dúvida que quando é feito o transplante, a pessoa é uma pessoa diferente. Então, nós temos que parar de pensar que há essa relação unívoca, única entre o corpo e a pessoa. Isso tem muito que ver também com o nosso pensamento judaico-cristão. Então, nós temos que pensar de que forma que o corpo é integrado na integridade física e na vida da pessoa. Então, essa sexta consideração é que o corpo humano é um objeto para o direito, mas não é um objeto como os demais. É um objeto sui generis para os direitos. Então, como eu dizia há pouco, a afirmação, por exemplo, de que a pessoa é proprietária dos seus cabelos pode não fazer sentido enquanto os mesmos se encontrarem na cabeça, mas apenas depois de separados, quando eu faço a trança e vendo essa trança de cabelo. Então, não há, eu adquiro essa propriedade, dizem os autores, a doutrina italiana estudou muito isso, eu adquiro essa propriedade porque provém de mim. Não há melhor título de propriedade do que dizer que algo foi destacado desse meu ser. Então, um outro autor dá esse exemplo. Suponha que você está fazendo alguns trabalhos em casa, de bricolagem em casa. Então, você corta a mão e um seu inimigo agarra na mão, agarra no dedo e manda para dentro da caldeira de aquecimento. Que crime é esse? É um crime contra a propriedade, é um crime contra as pessoas, é um crime de mutilação, mas o terceiro não praticou mutilação. É você que tem que ver com essa relação com o seu corpo. Ou seja, quando o direito proíbe determinadas intervenções, e nós temos as garantias associadas aos direitos, a questão é essa de saber a garantia do direito é face a terceiros. Então nós não queremos que terceiros entrem na minha esfera de autonomia. Mas quando sou eu própria a decidir se quero ou não realizar determinada operação cirúrgica, se dou ou não o meu consentimento, essas questões são então questões diferentes. Não vale a pena falar aqui na questão do abandono ou da renúncia aos direitos fundamentais nessa matéria, mas
tem que ver com essa relação íntima entre pessoa, corpo humano e direito. Então, essa ideia do corpo humano como uma coisa, como objeto sui generis, só pode colher aceitação nessa acessão, no sentido de que no estado atual da nossa civilização, tudo o que existe tem essa conotação, ou pode ter essa conotação jurídica. Então, o corpo humano também é uma coisa, também pode ser objeto de direitos, não se confunde com o ser humano, mas é a sua carapaça. Então, essa carapaça é que é útil para satisfazer as necessidades do homem. Então, essa sétima consideração explica bem qual a diferença específica do corpo humano enquanto objeto de direito. É que não há possibilidade de reconstituição in natura. Se eu partir esse copo, eu posso arranjar um copo igual ou posso encontrar uma indemnização necessária a essa responsabilidade. No caso do corpo humano, no caso dessas matérias que atingem o estado e a saúde do homem, no caso do corpo humano como substrato da pessoa, então, neste caso, é impossível essa ideia de reconstituição da situação. A afetação do corpo humano, a violação da integridade física, não possibilita essa restituição. O direito tem tentado, ao longo do tempo, encontrado formas de justificar esses direitos do sujeito, então, em relação ao seu corpo. O princípio geral que está subjacente, que proíbe as disposições em relação ao corpo por parte do direito, muitas vezes pode impor aos homens, contra a sua vontade, sacrifícios e privações que não redundam no seu próprio benefício. Então, aqui o Stuart Mill, um autor que diz: o Estado só pode intervir nessas matérias para proibir em duas circunstâncias. Para proibir se aquilo que eu faço em relação ao meu corpo implica, qualquer que seja a situação, com uma esfera de terceiros. E aí, por exemplo, no caso da propagação de doença contagiosa, claramente pode haver intervenção do direito, por exemplo. E então, voltando ao exemplo de há pouco, da alternativa de comida saudável, reparem que há aqui uma diferença nesse sentido. Então, o Estado pode-me dizer: você tem alternativa saudável para comer? Pode-me dar essa informação. São os níveis de intervenção determinados pelas Nações Unidas. Então, o Estado pode dizer: eu vou dar para você informação sobre qual a comida saudável. Primeiro nível. Segundo nível, o Estado pode dizer: eu vou, mais do que a informação, eu vou-te dar acesso à comida saudável. Até aqui não tem dúvida. Terceiro passo. E se o Estado disser: eu vou obrigar você a comer determinada comida, então aí entra esse nível de impossibilidade de atuação pelo Estado. Então, ao longo do tempo, o direito tem vindo a tratar esses direitos sobre o próprio corpo. No século XIX, autores como Ehring, como Winscheid, como Savigny, todos esses autores foram discutindo essa questão dos direitos sobre o próprio corpo, de haver um direito geral de personalidade que abarcasse toda essa matéria. Então, essa bioética, essa capacidade de nós lidarmos com as normas éticas aplicadas à ciência da vida, à biologia, então todas essas questões provavelmente são hoje o novo direito natural. Então, para aqueles que não são juristas que estejam nesta sala, direito natural é aquele conjunto de princípios que nós entendemos que existem em qualquer situação. Então, eu diria, tradicionalmente, o direito natural teria o direito à vida, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, isso seria o direito natural, aquele direito que se impõe em qualquer circunstância. Então, nessa matéria, eu diria duas coisas. Primeiro, é que nós vimos assistindo hoje em dia à crítica do direito natural. Então, muitos autores dizem: não tem mais direito natural. Então, mesmo se nós pensarmos apenas nesses dois direitos,
direito à vida, princípio da dignidade da pessoa humana, basta pensar nesses dois para perceber que esses não se impõem da mesma forma em todo lado, em todo o mundo. Então, no caso do direito à vida, basta pensar que nós temos países, que nós temos Estados que consideram que o direito à vida é compatível com a pena de morte. E temos outros Estados que entendem que a pena de morte não é admissível. Quanto ao princípio da dignidade da pessoa humana, então, o princípio da dignidade da pessoa humana, há um autor americano que diz isso de forma muito clara, que diz isso. Bom, a dignidade da pessoa humana é um conversation stopper. É uma coisa para parar a conversa. Porquê? Porque se eu perguntar nessa sala se todos estão de acordo com o valor da dignidade da pessoa humana, toda a gente põe o dedo no ar. Agora, se nós começarmos a discutir em concreto o que cada um de nós entende por dignidade da pessoa humana, nós não chegamos a consenso. Então, basta isso, diz esse autor. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana é utilizado por quem está dos dois lados da barricada. Então, nós temos gente que diz: eu sou a favor do suicídio assistido por causa do princípio da dignidade da pessoa humana. E temos gente que diz: eu sou contra o suicídio assistido por causa do princípio da dignidade da pessoa humana. Eu sou a favor da procriação artificial por causa da dignidade da pessoa humana. Eu sou contra a procriação artificial por causa da dignidade da pessoa humana. Eu sou a favor da investigação com células-tronco por causa do princípio da dignidade da pessoa humana. E temos do outro lado quem diga: nós somos contra a investigação em células-tronco por causa da dignidade da pessoa humana. Então, essa dignidade da pessoa humana é o tal conversation stopper, é para parar a conversa. Não dá para continuar a partir daí. Nós temos que retomar e recentralizar essa discussão naquilo que é a aferição de cada um de nós. Então, quando a bioética trata dessas matérias, a primeira vez que se falou em bioética foi em 1970, um autor chamado Rensselaer Potter. Mas essa preocupação com a bioética vai obrigando a essas discussões sobre o direito à integridade física, sobre o direito à saúde individual como limite ao desenvolvimento do direito da saúde coletivo, vai obrigar a essa discussão entre a liberdade do indivíduo no confronto com o Estado. Há quem diga que essa questão da bioética é a limitação para que nós, humanos, não tenhamos que nos ver como o Deus que tudo pode em termos de investigação científica. Então, quando nós olhamos para as matérias, nessa avaliação de custo-benefício, quando olhamos para as matérias do consentimento, quando olhamos para as matérias, por exemplo, da clonagem terapêutica, já vão longe o tempo da ovelha Dolly e da galinha Britney e do macaco Andy, todos esses objetos de clonagem. Então, quando nós hoje pensamos nessas matérias, nós percebemos que o direito vai importando essa preocupação com essas matérias. E eu gostava de salientar aqui a importância que teve em 1997, já há pouco falei na Declaração sobre o Genoma Humano, mas em 1997, não foi por acaso que foi nesse ano, uma vez mais nós estávamos no final, na reta final da descoberta do mapeamento do genoma humano, então de repente o direito percebeu: nós temos que regular essas matérias. E temos que regular antes de chegarmos no mapeamento do genoma, então temos que fazer isso antes. Então em 97... foi aprovada a Convenção sobre os Direitos Humanos aplicado ao campo da biomedicina, aplicado ao campo da biotecnologia. E essa convenção, que é seguida hoje em dia em todo o país da Europa, foi também objeto de assinatura por países não europeus. Então, por países como o Japão, como a Austrália, como os Estados Unidos. E essa convenção regula todas essas matérias que têm que ver com a aplicação dos direitos humanos relativos ao corpo humano e a aplicação da biotecnologia e da biomedicina. Essas são matérias que têm estado no centro da preocupação de todas as organizações internacionais. Então, das Nações Unidas, da Unesco, que têm estado no centro das discussões na União Europeia. O Presidente da União Europeia tem um grupo de conselheiros apenas para essa matéria. Então,
todas essas questões implicam reflexão ao nível geral, mas implicam também uma reflexão ao nível local, de toda a Comissão de Ética, de todo o hospital, de toda a Comissão de Ética, de toda a Universidade. Então, nesse sentido, uma aproximação criativa do direito é cada vez mais imperiosa nos nossos dias. Então, mais do que estar atento à tutela e garantia dos direitos, importa estar atento também à mutação dos valores em termos de sociedade. E aqui eu retomo aquilo que dizia a professora Sueli. Quando nós pensamos nas incumbências no Estado de Direito, tal como é hoje historicamente afirmado, nós não estamos pensando apenas num modelo ideal de sociedade, nós estamos pensando na proteção de uma sociedade democrática. Uma sociedade democrática, um autor que é o Tocqueville, que escreveu há uns séculos atrás nos Estados Unidos. Então o Tocqueville tinha uma definição muito curiosa de democracia. O Tocqueville dizia que a democracia é uma sensação de barulho. Então isso mostra bem o que é a democracia. A democracia não é uma voz única. A democracia é essa sensação de barulho, essa sensação de ruído, de que há várias correntes e todas elas têm que ser compatibilizadas, todas elas têm que ser conformadas. Então, para terminar, essa é a 10ª consideração que gostava de deixar convosco. A nossa deliberação em relação ao nosso corpo, essa nossa deliberação íntima, é que é o último critério para a aferição da dignidade. Então, se a dignidade da pessoa humana é o valor que em abstrato nos une, nós temos que chegar à sua concretização. Então, o desafio contínuo é o de manter aqui a crença de que o futuro das liberdades civis e dos direitos humanos é hoje tão importante como sempre foi. Mas nós não podemos seguramente ater à forma mais tradicional e mais atávica de proteger essa dignidade. O homem é, mas o homem se faz também. Então, nesse sentido, o homem faz-se na vida ao determinar-se livremente, escolhendo sua determinação individual, também no que passa pela sua relação com o corpo humano. Então, esse acordo consigo mesmo não é um caso particular do acordo estabelecido com outros. O nosso consentimento para connosco, dizia Pascal, um autor francês, o nosso consentimento para connosco é a voz constante da nossa razão. Nesse sentido, o valor da autonomia, como nós o vemos, não só não deriva, como não é sequer compatível com uma visão externa, estadual das preferências e implica uma decisão de consciência. A intolerabilidade de viver de determinada forma, sou eu que tenho que pensar como é que ela é aferida. Nesse sentido, se é pacífico nós dizermos que vivemos toda a vida na sombra da nossa morte, é também verdade que vivemos na sombra das nossas vidas e que só percebemos concretamente a afetação do princípio da dignidade da pessoa humana se perguntarmos quando perguntarmos o que é melhor para o sujeito, não julgarmos o seu futuro, não ignorarmos o seu passado, mas pensarmos nos traços da sua vida e nessa liberdade de consciência e de autonomia como um todo. Então, no campo das relações humanas e no campo de cada um na relação com o seu corpo e na forma como o direito vê isto, cabe de facto a cada um de nós traçar o caminho em que melhor se reconheça. Muito obrigada. Bom, eu quero aqui agradecer a palestra da professora Luísa Neto, parabenizá-la. É sempre uma honra beber desse conhecimento, né? A gente faz sempre essa nova aquisição de conhecimentos. Eu sou suspeita para falar, porque além de ser ex-orientanda, né? E agora somos colegas, né? Eu sou uma apaixonada pela bioética, pelo biodireito, né? Vou fazer aqui uma propaganda do meu livro, doutor Ricardo, peço aqui licença. Eu acabei de escrever
um livro foi lançado segunda-feira, sobre células troncoembrionárias, admissibilidade e limites para utilização em fins terapêuticos. Ele vai estar à venda ali fora, se vocês tiverem interesse, tá? Nesse livro a gente discute algumas questões que a professora Luísa colocou aqui para vocês, a dignidade da pessoa humana, que, como ela bem falou, pode ser utilizada tanto para defender como para ser contra, né? Então, assim, eu parabenizo mais uma vez aqui a professora. Infelizmente, a gente não vai poder abrir para os debates por causa do adiantado da hora, né? A abertura começou um pouco tarde. E, se a professora Luísa não tiver mais alguma consideração, eu dou por encerrada. Obrigada pela presença. Bem, antes de nós encerrarmos, nós gostaríamos de convidar a doutora Ana Carine para que ela fizesse a entrega à doutora Maria Luísa Alves da Silva Neto, uma lembrança desse congresso, no qual ela participou e tivemos a honra de tê-la aqui conosco. Thank you.